Irmãs, paz, olha eu aqui de novo. Obrigada. Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, em quem estamos, queremos te agradecer mais uma vez por esse momento. E rogar ao Senhor que organize os nossos pensamentos, Senhor, que a tua palavra possa cair, Senhor, como orvalho na relva dos nossos corações e que possa frutificar, Senhor, dando frutos agradáveis a Ti, Pai. Abençoe esse tempo, Senhor, e nos dê o Teu conforto, Senhor, para que possamos falar de acordo com o Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. De manhã eu falei sobre... Vamos voltar ao versículo-chave, que é Salmos 45, 10, né? Ouve, filha, e olha, inclina teus ouvidos. Esquece do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à sua formosura, pois ele é teu Senhor, obedece-lhe. Eu queria falar um pouquinho sobre uma luta que a gente tem passado muito, eu creio que as mulheres, não só eu, né? Mas em relação à nossa mente. E eu queria falar como é importante a gente guardar as nossas mentes nesse tempo presente. Ouvimos muitas vozes, né? Se há muitas falas e que trazem confusão, que trazem ansiedade, né? Tormentos, confusão. E aí eu queria assim mostrar um princípio que guarda muito a nossa mente, né? Que é Oséias 4:6. O Senhor ele faz uma advertência. Ele fala que o povo dele está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas o versículo não se limita só aí. Ele fala também que, porque rejeitaste o conhecimento, eu também vos rejeitarei. Então, o povo estava sendo destruído por falta de conhecimento, não que não tinha como conhecer, é porque eles rejeitaram o conhecimento. Por isso que eles estavam sendo destruídos. E hoje, assim, a gente vê que é um tempo de muitas vozes, mas a gente sabe que só existe uma verdade, né? Ela não é relativa, ela é absoluta, que é a palavra de Deus. E quando a gente se arma dessa palavra, ela ocupando os nossos pensamentos, ela tem o poder de guardar a nossa mente. O Senhor fala que, além de nos trazer o conhecimento, ela tem o poder de guardar. E aí, quando a gente vai em Isaías 26, eu acho que é 26, 3, ele fala que o Senhor guardará em perfeita paz a mente cuja está firme nele. Por quê? Por que a mente está firmada em Deus? Porque essa pessoa confia em Deus. Então, a palavra ela tem esse poder de guardar a nossa mente. E também, não só de guardar, como lavar. Porque a gente tem muitos conceitos, muitos pensamentos, que não são de acordo com o pensamento do Senhor. E a gente também se alimenta de coisas que fazem guerra contra a nossa própria alma. Pedro fala que é para a gente se abster das paixões que fazem guerra contra a alma. Então, tem coisas que a gente vê, que a gente ouve e que fortalece a nossa alma contra o Senhor. Automaticamente contra nós, porque a gente quer servir o Senhor com uma boa consciência, né? Mas aí, o Romanos fala que quando a gente inclina a mente para o Espírito, é vida e paz. Mas se inclinamos a nossa mente para o pecado, né, para a carne, aí o fruto dessa inclinação é morte. Como podemos guardar a nossa mente, né? Tem em Marcos 4, a parábola do... Eu pretendo não me estender muito, que está calor, as irmãs estão cansadas. Eu vou citando. Na parábola do semeador em Marcos 4, né, ela é falada em Mateus e em Lucas 8 também.
Em Marcos 4, o Senhor fala que como a gente vai entender as outras parábolas se não entendemos o princípio da parábola do semeador? Né? Mas ele faz uma advertência, que aquelas parábolas, para os outros, ela era falada em parábolas, ele falava em parábolas para eles, e não para os discípulos, porque eles faziam algo, né, que impedia que o Senhor falasse claramente para eles. Eles ouviam a palavra de má vontade. Então, esse é um princípio de que a gente não consegue entender a palavra do Senhor quando nos aproximamos dela com má vontade, ou ouvimos a palavra com má vontade. Isso, o Senhor fala que para esses que se achegam à palavra, que ouvem a palavra de um pregador, independente de quem seja, com má vontade ou de mau grado, ele não vai entender, vai ser como uma parábola. Né? Então, muitas vezes a gente não entende a palavra porque nos achegamos a ela com má vontade, de mau grado. Né? E aí o Senhor faz essa advertência. Mas aos discípulos, né, que estavam ali ouvindo o seu Senhor, ele falava claramente. E o Senhor não quer ocultar nada de nós. Ele quer falar e ele quer se fazer compreendido. Mas aí ele vem trazendo o princípio da parábola do semeador, que a terra vai dizer, a palavra, a semente é a mesma, mas tem aquelas terras diferentes. Uma é pedregosa, né? Dá uma olhada lá, para eu não falar nada fora. Tem um princípio que ele fala que a palavra... Vou abrir Marcos 4, tá? Que ele fala que ela cai no meio do caminho e o inimigo vem e rouba. E é verdade, porque às vezes a gente ouve a palavra, a gente não põe atenção e, de repente, a gente já não lembra mais. A gente ouviu no domingo, ela foi boa, né? A gente já falou, nossa, que palavra boa, mas no dia seguinte, se perguntar para a gente o que foi falado ontem. Não lembro. Então, o inimigo, ele rouba a palavra do nosso coração. Essa parábola do semeador, o Senhor fala ela primeiro e depois ele mesmo a explica, né? Então, como ele já explica, eu só vou ler. Né? Então, ele fala assim, disse-lhes, versículo 13, não percebeis essa parábola? Como, pois, entenderei todas as outras? O que semeia, semeia a palavra, e o que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra do que foi semeada do coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebe. Às vezes a gente recebe mesmo a palavra com prazer, né? Mas não tem raiz em si mesmo. Antes, ela dá frutos, ela é temporã, antes do tempo. Depois, sobrevindo tribulação e perseguição por causa dessa palavra, logo se escandalizam. Então, a gente tem o fato de ouvir a palavra de má vontade, temos também a palavra que cai no caminho, né, e que o inimigo vem e arrebata ela. A gente precisa orar para que a palavra entre nos nossos corações e ela seja guardada e misturada com a fé. Porque se ela só entrar nos nossos ouvidos e só vier com conhecimento, ela não vai dar fruto. Antes, misturada com a fé, ela logo vai produzir frutos. Mas também tem essa que não tem raiz em si mesma, que cai no meio das pedras, que são aquelas preocupações com tribulações, perseguições. Você recebe a palavra, automaticamente já vem a prova. Porque o que acontece? Ela vai ser misturada com a fé porque ela tem que ser posta à prova, ela precisa dar fruto. Né? Então, a palavra por si só, o Senhor mesmo fala que ela frutifica. Mas quando a gente recebe ela no coração, como ela dá fruto agradáveis a Deus, e você vai percorrer toda a Escritura, o Senhor sempre vai falar, ouve, guardai as minhas palavras. Né? Tem um versículo em Isaías que ele fala que ouvindo, a gente inclina os nossos ouvidos para ouvir a sua palavra, né? A nossa alma, ela viverá. Então, a palavra, ela tem o poder de trazer vida para a nossa alma.
Mas não uma vida para vivermos para nós mesmos, uma vida segundo a economia dele do reino. Então, aí vem as perseguições, a gente logo se escandaliza. Por isso que o Senhor fala para os discípulos: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, né? Porque a palavra virá, a cruz terá que operar. O negar a si mesmo vai ter que entrar, né? Que esse é o caminho do Senhor, né? Aquele que quer vir após mim, né? Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo, né? A cada dia. Então, o fogo da prova, muitas das vezes, por ela não ter raiz, logo a gente se escandaliza e quer parar. Não, é muito difícil servir o Senhor, já viu isso? Gente, é só a gente levanta assim de manhã, né? Fala: Senhor, hoje eu consagro o meu dia a Ti. Administra o meu dia, né? Eu quero, Senhor, servir o Senhor. A gente põe o pé no chão, já começa a tribulação. E aí a gente muitas vezes recua, né? Porque a gente é melhor ficar do jeitinho que eu tô, porque mulher é assim, né? Ela gosta de ficar acomodada, não tem problema, né? Tá tudo certo, né? E aí isso o Senhor compara com a semente caindo no meio de pedras, né? Ela dá até um frutinho, mas ela não tem raiz, ela não penetra. E outra coisa que ele fala, e os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza, ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, a gente tem aqui: ouvir de mau grado a palavra de Deus, né? Não misturar ela com a fé. As tribulações e a prova podem sufocar ela. E os espinhos, que são as coisas do mundo, porque tem a gente, enquanto estamos sendo trabalhados e estamos nos despojando do velho e revestindo do novo. Então, tem coisas ainda no nosso coração que o Senhor precisa tirar. Ele precisa arar essa terra e tirar essas pedras, tirar esses cacos, né? Quando ele fala que ele lava a esposa, a igreja, pela lavagem da água pura, que é pela palavra, ali a lavagem fala de lavar e retirar escórias, lepras, né? Que coisas que a gente ainda tem. E aqui em Lucas, o Senhor fala assim, no mesmo versículo, Lucas 8. Ele fala assim, e aqui caiu, Lucas 8,14, e aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Então, a gente pode até dar fruto, ainda misturado com outras coisas, mas o fruto não é perfeito. E o Senhor quer frutos perfeitos, né? Então, a gente identifica aqui que os cuidados, né, os cuidados do mundo, né, riquezas, deleites da vida, isso pode impedir que o nosso fruto, o fruto da palavra, dê um fruto perfeito, né? E aí ele diz que aqui caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra e conservam num coração honesto. O que é isso? É a gente conferir perante o Senhor e identificar aqueles pecados que ainda estão em nossos corações. Esses pecados não é para a gente ficar debaixo de acusação. O Senhor não impropera, Ele não lança pecado em rosto da gente, né? Um termo que eu não gosto muito é aquele, o Senhor está me cobrando. O Senhor não cobra. O Senhor, antes, Ele dá maior graça. Por quê? Porque Ele tem agora toda a capacidade de nos fazer andar, né? De sermos limpas dessas coisas. E nós gostamos de conforto, gostamos de riqueza, gostamos de coisas boas, não gostamos? Se a gente estiver assim no lugar, assim, deixa eu ver, eu não sou muito de praia, mas
Você está numa praia, num dia de sol, um mar fresquinho, você quer alguma aprovação para você? Tá bom, né? Você quer ir para casa, cuidar de casa? Você quer sofrer alguma coisa? Ter que negar a si mesmo? Não, estou bem, né? Por isso que quando o Senhor fala em Isaías 32:9, Ele fala assim: desperta, mulheres, vós que estáis acomodadas. Então, nós temos a tendência de nos acomodar. Por que eu estou falando do fato de termos um coração ensinável e dedicarmos o nosso coração a aprender, a ter o conhecimento para que a gente não seja destruída? Destruída como? O conhecimento à parte de Deus nos leva para longe de Deus, né? O fato da gente estar longe de Deus, andando segundo o curso do nosso coração, isso já é uma destruição, né? Porque os frutos não serão agradáveis, não glorificarão o nosso Deus, nós não teremos libertação, né? Só teremos um prazer momentâneo. E a palavra, ela deixa eu me enquadrar aqui. A palavra, ela tem o poder de guardar, não só de renovar, mas também de guardar a nossa mente. E precisamos amar o conhecimento, sim, né? E eu vou citar mais ou menos um exemplo. Por quê? Porque a gente começou em Efésios, né, 1, onde estamos assentados com Cristo em Deus, nos lugares celestiais, né, nas regiões celestiais. Depois vimos a operação da cruz, né, depois vimos sobre o casamento, mas existe o dia mau. E esse dia mau sempre virá, né? Pode chegar para uns mais cedo, outros mais tarde, mas uma hora o dia mau vem. E aí, esse dia mau pode ser um dia da provação, onde o Senhor vai testar a nossa fé, né? A gente vai ter uma provação que a gente possa resistir ao Senhor, ficar amargurado com o Senhor. Então, o que a palavra faz? Ela tem esse poder de guardar o nosso coração e de nos armar da armadura de Deus para o dia mau. E aí eu vou contar uma experiência de uma irmã que eu conheci, muito preciosa no Senhor, e ela, desde novinha que ela criou no Senhor, ela gostava muito de louvar. Geralmente o pessoal fala, né, gente, não estou fazendo crítica não, viu? Mas o pessoal fala que quem é dado ao louvor geralmente não é dado à palavra, mas é o errado, né? Porque o louvor brota da palavra, da sua comunhão com Deus, né? Mas ela gostava muito de louvar o Senhor. E ela casou. E ela falava assim: ele estuda por mim e por ele. Gente, a unidade é de propósito, né? Mas a responsabilidade é individual, né? Então, ele vai estudar, você também deve estudar, né? E ela achava assim: não, ele estuda por mim e por ele. Certa vez, eles estavam indo numa viagem, e já estavam na altura de São Paulo, e aí eles começaram a discutir. E discutiram tão feio, e eu não sei, né, o que houve, porque eu também não perguntei, que ele ficou tão desesperado, ele parou o carro no meio da via e desceu do carro. E, nesse momento, o caminhão pegou ele e jogou ele longe. E aí, o que ela fez? Ela desesperou. Matei meu marido, matei meu marido, matei meu marido. E aí, graças ao Senhor, não matou. O Senhor só deu um saculejo, né? Ele fraturou umas costelas, mas graças a Deus está aí, servindo ao Senhor. Mas eu fui visitá-la e ela estava muito tocada. E uma das coisas que mais tocou ela foi que, nesse momento, ela não tinha um texto em que ela pudesse se apoiar. E eu falei para ela: nem Salmo 23, ela... Nada. Porque Salmo 23, Salmo 91, a gente ouve muito, né? Mas ela não tinha depósito. E, nesse momento, ela não tinha em que se apoiar. Então, o dia mau vem, né? E esse dia mau, a gente precisa estar com o celeiro cheio, né? Por exemplo, Abigail, segundo a palavra, fala que Abigail era uma mulher muito formosa e sensata, mas Nabal era tolo, né? E aí fala que ele era inteiramente maligno. O original, o maligno ali, gente, é grosso, bravo, egoísta, né? Ele era muito, como é que fala? De grosso, rude, né? Também. E aí Davi conta a história, né? O Senhor fala lá em Reis, acho que é Reis ou Samuel.
Acho que é Reis. E aí ele fala que Davi estava ali fugido de Saul e fez proteção às terras de Nabal, né? Cuidou para que ninguém roubasse nada, não tivesse nenhum prejuízo em nada. E Davi teve fome, porque ele estava fugido, e ele pediu que Nabal retribuísse a gentileza dele, a cortesia, e desse para ele mantimentos e uma carne para que ele pudesse repartir com seus homens, em torno de 400 homens, né? E Nabal falou que não, porque ele era, né, o nome já se dizia tolo, e ele era egoísta. Ele: vou tirar dos meus empregados e vou dar para quem é Davi. Só que Davi, ele representava a autoridade de Deus, né? E aí ele não quis dar, e Davi ficou muito irado, e Davi falou: vamos lá e vamos passar a espada em todos os homens da casa, do menor ao maior. E um dos servos falou para Abigail, e aí Abigail, ouvindo, rapidamente, ela foi na despensa dela e tirou mais de 400 cachos de uva, mais de não sei quantos, 200 pães, e mais de não sei o quê, e carne. Aí agora pensamos, que provisão é essa? De uma despensa que tem mais de 400 cachos de uva, mais de 200 pães, né? Havia muita fartura na casa dela. E Abigail quer dizer o seu nome, alegria do pai. Ele era ranzinza, ele era rude, ele era grosso, mas ela era a alegria do pai. E não diz que ela desrespeitava ele. No entanto, ela não enfrentou Nabal, né? Ela foi lá e chegou diante de Davi com toda aquela comida, né? Pegou ele no meio do caminho, e ela se prostrou diante dele, e ele fala que ela assumiu a responsabilidade. Mas não foi ela que negou a Davi. Mas ela a assumiu e intercedeu pela sua casa como se ela fosse responsável por aquele ato. Ela levou a culpa sobre ela. Olha, gente, isso tem muito que falar conosco, né? Por quê? Porque ela tinha reserva, e ali era um momento mau, porque eles iam dizimar todos os homens da sua casa, né? E aí, o caso de Nabal, ela fala assim, ela não toca em Nabal, só fala assim: por acaso, porventura, o nome do meu marido não é Nabal, quer dizer tolo, né? Mas ela não fala dele, e ela também não enfrenta ele. Depois ela comunica o que fez. Mas dali em diante, quem trata com Nabal foi o Senhor, né? Mas ela não infringiu nenhum princípio de autoridade ali. Antes, pela atitude dela de salvar e de interceder, levar a culpa, logo depois ela foi feita rainha, né? De Davi. Ela era uma mulher formosa e muito sábia, né? Então ela tinha assim, mantimentos para aquele momento, ela tinha, né, reserva, né? Também a gente pode levar, não é uma mulher, mas é um princípio também que é de José. José, né, discerniu o sonho do faraó, e ele viu que haveria 7 anos de fome. E ele teve a prudência de, em 7 anos de fartura, construir celeiros. E esse construir de celeiro deles foi que alimentou depois todos aqueles povos durante os 7 anos de fome. Ele tinha reserva. Então, nós, mulheres, por sermos acomodadas, né, e o Senhor nos sacode para nos despertar, né, precisamos ter reserva, porque o dia mau vem. A gente pensa assim, Efésios 5:22, né, do casamento, né? A gente pensa, mas tem, depois do casamento ainda tem o dia mau, que pode ser muitas coisas, né? E como vamos reagir a esse dia mau? Pode ser, né, uma doença, pode ser a perda de um filho, de um marido, pode ser tanta coisa, gente. O Sul agora está passando um dia desse. Muitos irmãos ali estão passando, né, no Rio Grande do Sul, um dia mau, perderam tudo, né? Tenha fé em Deus, graças ao Senhor, oportunidade ainda de continuar, né? Mas estão passando uma provação da fé. Então, haverá o dia mau. E aí a gente precisa se armar, e a palavra tem esse poder. Uma das outras coisas que também, além da riqueza, da riqueza, do bem-estar, né? Você vê que o mundo, as pessoas vivem como se não tivesse dia mau, né? Pode estar o que for, né? Tá vivendo a sua vida, quer ir para festa, quer ir balada, não sabem que tem uma condenação eterna, porque já estão condenados se não vierem a se arrepender.
Mas nós temos um Senhor e temos uma salvação eterna que devemos cuidar dela. Por quê? Porque aquilo que Deus trabalhar em nós aqui é o que vamos levar conosco. Nós não levamos nada. Não levamos obra, né? Não levamos casa, não levamos dinheiro, não levamos nada, né? Até as roupas que a gente dá muito valor vão ficar aí, né? Mas aquilo que Deus operou em nós, aquilo que Cristo lavrou dentro de nós por meio da sua palavra, porque Ele opera por meio da sua palavra, né? É o que a gente vai levar conosco para a eternidade. E vai ser aquilo que vai dizer a glória das nossas vestes, né? Porque lá terão pessoas que brilharão muito, outros que terão um brilho menor. Isso representa aquilo que o Senhor pode lavrar aqui. Então, a nossa oportunidade de crescimento, de aperfeiçoamento, é somente aqui. Quando morrer, acabou. Por isso, né, que só aqui quem pode adorar o Senhor são os vivos, né? Os mortos já descansam, né? Então a gente tem uma grande oportunidade de louvar o Senhor com grande alegria, né? Nas reuniões da ceia é um privilégio muito grande participar da mesa. A mesa é só dos filhos, né? Aqui, numa mesa do Senhor não participa ímpio, só filhos, né? Então é um privilégio de filhos que temos como participamos da mesa. Então é um momento muito solene, porque ali está a nossa vitória, né? Se o Senhor não morresse, a gente não teria vitória, mas Ele morreu e ressuscitou e a gente canta isso com muita alegria, né? A gente canta aqui, viu, gente? Então a gente ora com alegria, porque agora a gente sabe que a nossa casa de oração é o nosso Senhor e a gente está nele. Então a gente ora por meio dele, a gente canta por meio dele. A gente faz boas obras por meio deles, né? E aí eu queria só mais 2 versículos. Em Eclesiastes 5:20, fala assim. Deixa eu ler para vocês. Eu não sei se tem outra tradução, mas a minha fala assim: porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. O original aqui fala daquelas coisas que a gente passou no passado. Que todas nós temos uma história. Se formos sentar todas para contar, todas sofreram, todas tiveram problemas muito sérios, né? Tivemos problema com pais, tivemos problema com mãe, tivemos problema com vizinho. São muitas dores. E isso, de alguma forma, quando se fala assim, de abuso, que são coisas mais graves, né? De violência, né? Quando a gente casa e a gente tem, geralmente a gente transfere isso para o casamento, né? E a gente não tem uma alegria completa. Por quê? Porque aquilo lá ainda traz muita tristeza para a gente. E vira e mexe, a gente tem que lidar com aqueles sentimentos, com aquela tristeza dos traumas antigos. Mas aqui ele fala que quando a gente não se lembrar disso, ele está falando de uma substituição, não é que a gente vai apagar, mas a gente vai substituir, a gente vai entregar isso para o Senhor. Né? A gente entregou os nossos traumas, nossas dificuldades, e a gente volta para Ele imediatamente. E ali a gente louva o Senhor. E na medida que a gente age assim, e a palavra vai permeando, e a gente vai se posicionando em fé, uma alegria brota no nosso coração. Uma alegria dada por Deus, porque aquilo já não mais nos machuca. Aquilo ficou lá atrás, enterrado no passado, assim como os nossos pecados que foram lançados no mar do esquecimento, essas causas também têm que estar lá enterradas. A gente perdoa e anda. Porque quando vem esses pensamentos, geralmente vem a mágoa junto, muitos têm ódio, muitos não conseguem perdoar os maus tratos antigos, e isso impede a nossa comunhão com o Senhor. A nossa comunhão com Ele não é limpa, não é sem nuvens, porque essas nuvens das coisas passadas sempre perturbam a nossa comunhão e a nossa liberdade em Deus. Então a gente deve sim renovar a nossa mente. Né? Filipenses fala que devemos ocupar os nossos pensamentos, né? Tudo que é agradável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, né? Tudo, se há algum louvor. Então, aí vocês têm que medir aí dentro desse versículo o que vocês estão vendo na televisão, viu, gente? Se a novela que vocês veem, elas têm esse louvor.
se ela é boa fama, né, se ela não te causa perturbação, porque às vezes a gente vê cenas que perturbam o nosso coração, perturba a nossa relação, mexe com desejos ocultos no nosso coração. Então, o que a gente está fazendo? A gente está alimentando a nossa carne, né? A gente está alimentando essas paixões que fazem guerra contra o Senhor, contra a palavra, contra nós. Então, a gente fica sempre lutando contra o pecado, mas a gente não fecha as portas do pecado. A gente não fecha as brechas dele. Então, se tem coisas que a gente não pode ver, a gente não deve ver. Se aquilo desperta em nós inveja, contenda, né, lascívia, impureza, não devemos ver, devemos consagrar os nossos olhos e os nossos ouvidos. Por quê? Porque hoje, o que se vê, as pessoas estão tendo pânico. Quando eu era criança, não existia pânico, não, viu? Eu vou fazer 50 esse ano, mas eu não tinha pânico na minha época. Né? Não tinha depressão, né? Era raro a gente ouvir os casos, né? Mas hoje você vê que você começa a ver um programa, aquilo começa a te atormentar. Você primeiro já não quer sair você ouve um barulho do lado de fora, você já fica assim, tem alguma coisa errada, né? Depois você não quer sair mais de casa, daqui a pouco você está no quarto, quando você vê, você está em cima de uma cama. Por quê? Porque você está alimentando a sua mente. Você está se alimentando de coisas que não são agradáveis a Deus. E elas fazem guerra contra vocês. Então, na verdade, vocês estão se colocando debaixo de uma escravidão, né? Coisas que vocês poderiam guardar a mente de vocês. Porque na mente da gente, né, a gente tem a nossa faculdade mental, que a gente tem que ter ela sã, né? Pura, e por isso que o Senhor vai sempre falando para a gente ocupar nossas mentes com tudo aquilo que for agradável, que for puro, de boa fama, né? E aí a gente meditar nisso sempre. Por isso que quando o Senhor fala lá para a gente orientar os nossos filhos, não é para a gente ensinar os filhos a guardarem somente a palavra, é porque nós guardamos a palavra e a gente orienta eles, porque a gente não vai ter outra coisa para falar a não ser da palavra, a não ser dos feitos do Senhor. Por que a geração de juízes terminou e depois cada um fez o que parecia bem aos seus olhos? Por quê? Porque não foi passada essa instrução de pai para filho. Então, porque eles não se alimentavam, automaticamente eles não vão falar. Se eu ocupo meu coração com coisas, só com violência, o que eu vou falar? Violência. Se eu ocupo, né, com futilidades, o que eu vou falar? Futilidade. Eu só vou ter coisa para comentar quando eu entrar um assunto. Puxa, um assunto, né, que fulano matou fulano, né? Você vê que idosos têm muito isso, ó, gente. Eu respeito os idosos, viu? Com muito respeito. Mas não sei por que os idosos gostam de ver esses programas de violência. Isso não é saudável. O nosso ambiente da nossa casa fica permeado por esses espíritos, né? Uma vez eu deixei as crianças verem porque... Ah, mãe, o filho do irmão está vendo, tal, eu deixei ver uma série. Aí eu estou na cozinha, e aí, como os irmãos sempre orientavam a gente na rocinha, né? Irmão, você está lavando a louça na presença do Senhor, você está varrendo a casa na presença do Senhor. Então eu lavava a louça e ficava ali meditando na palavra e orando ao Senhor. E eu tinha crianças pequenas, casa em obra. Às vezes minha sogra estava operada lá em casa, então eu tinha que dar conta, mas eu lia a palavra, viu, gente? Meditava nela. Acho que eu lia até mais do que eu lia hoje. E aí, eu estou orando ao Senhor, estou na pia, e de repente eu percebi que o ambiente mudou. Eu falei, peraí, o ambiente mudou, tem alguma coisa errada. Quando eu cheguei na sala, eles estavam vendo um episódio do filme, de uma série lá, e eles estavam estáticos, assim, parados, não conseguiam se mexer, só olhavam assim para mim. Aí eu falei, mamãe fala que não é para ver essas coisas, porque essas coisas... Aí oramos, eu repreendi e aquilo se foi. Mas se a gente está tão habituado a isso, a gente não percebe essas infiltrações, né? E aí é filme de terror, né? Gente, filme de terror são inspirações do inferno. Um crente não deve ver filme de terror. Eu vi um filme... E aí, eu tinha 9 anos. Minha tia falou que era um outro filme, aí a gente foi ver, mas foi um filme de terror que eu fiquei... Aquilo me atormentou anos, aquela imagem.
E aí tem uns 3 anos, olha, gente, eu estou te falando, porque a palavra precisa entrar, né? E a gente precisa fazer uso da palavra, porque à medida que a gente ouve a palavra, a gente conhece ela, a gente conhece as armas que a gente tem para lutar contra o adversário. Porque ele não quer que a gente conheça a palavra, que a gente fique sem conhecimento, porque o que a gente conhece de Cristo na palavra se torna arma contra ele. Então, no momento certo, a gente tem ali a palavra para resistir àquilo. E eu estava dormindo e, de repente, eu percebi aquele pânico subindo e aquela imagem vindo. E eu falei assim, Senhor, eu não queria ver esse filme, né? Eu vi porque minha tia me mostrou para ver. Senhor, mas a tua palavra diz... Olha, gente, a importância de conhecer os textos, de se apropriar delas. Eu falei, a tua palavra diz que o Senhor, o teu sangue tem o poder de apagar de uma vez para sempre toda mancha de pecado, todo pecado, e nos habilita a servir ao Senhor. Por isso que a gente não precisa ficar debaixo da acusação. A gente pecou, a gente pede perdão ao Senhor, se coloca debaixo do sangue e caminha. O inimigo não pode nos lançar em rosto, porque o sangue nos justificou, é legítimo o sangue do Senhor. E aí eu falei, Senhor, como tem o poder de apagar todo o pecado, apaga essa mancha, por favor. E aí eu descobri uma outra coisa, que a nossa alma, ela, como dizia o irmão Otmani, ela é aliada do inimigo, né? Porque ela não é ainda rendida, ela está sendo trabalhada, ela está sendo ganha, né? Está sendo renovada. E o que aconteceu? No mesmo momento, aquela imagem apagou da minha mente. Nem o subconsciente tinha. E eu percebi que a minha alma ficou buscando, meus pensamentos ficou buscando aquela imagem. Mas não tinha mais. O Senhor apagou, e apagou mesmo, porque graças ao Senhor nunca mais. Então, a gente, quando vai andando com o Senhor, e a gente vai conhecendo o Senhor na sua palavra, a gente vai percebendo as armas que Ele nos dá, né? Então, às vezes, temos promessas para nossos filhos, né? Temos promessas para o nosso casamento, para nossas lutas, quando a gente passa lutas grandes, né? Que a gente tem provações da fé, às vezes a gente é atacado por medo, a gente às vezes é atacado com incredulidade, com frieza, mas a gente tem a palavra ali e a gente se apoia nela, não nos sentimentos. Sentimentos precisam ser ganhos e renovados. O que se mantém firme, ainda que a gente não sinta, a palavra de Deus. Então, a gente precisa ter essa reserva, né? Igual as virgens, né? Em Mateus 24, né? 25. Né? Umas tinham reserva, tinham óleo na lâmpada e outras não tinham. E deixaram para comprar em cima da hora. É difícil a gente comprar algo em cima da hora, né? A gente precisa ter reserva. E a palavra, ela faz esse poder. Então, nós temos esse hábito, nós mulheres, de transferir a responsabilidade para os nossos maridos em aprender. Por que que a submissão é tão importante? Porque a submissão, ela vai permear todas essas áreas. Por exemplo, um mestre, um professor só ensina se um aluno aprende, não é verdade? Então, como o Senhor vai ensinar se a gente não se sujeita aos seus ensinamentos? Se não inclinamos nossos ouvidos, se não guardamos no coração, se não colocamos eles ali misturado com a fé em nós, né? E essa mistura da fé nos tempos difíceis, viu? O Senhor, a tribulação, ela sempre vem para forjar essa realidade do aquilo que a gente recebeu. Então, a gente precisa, assim, ter a reserva. E aí eu vou contar uma outra experiência para encerrar, que é de uma irmã que ela teve câncer. E ela, assim, ela era uma jovem, eu lembro sempre muito dela, com muita gratidão, quando eu mudei para São Pedro, ela me ajudou na mudança. Eu sempre tenho uma imagenzinha dela, tão preciosa. Mas ela, assim, ouvia a palavra, ela ia para as reuniões sempre, mas ela não se dedicava, ela não retinha a palavra. Então, ela fazia assim, ela chegava na reunião, prestava atenção no que os irmãos falavam, mas ela mesma não orava, não lia a palavra, mas ela era fiel às reuniões. E quando ela recebeu o diagnóstico de câncer, ela tinha 32 anos, e a médica deu o diagnóstico de 3 meses a ela. Ela falou que ela ficou sem chão,
né? E aí ela me contou, porque foi no mesmo período que eu tive com ela, foi no mesmo período que eu tive com essa outra irmã que sofreu um acidente com o marido de carro, que o marido sofreu um acidente de carro. E aí eu fiquei assim muito... Me chamou muita atenção, que eu falei, Senhor, eu estou ouvindo de duas pessoas que nem se conhecem, a mesma experiência, eu preciso pôr atenção, né? Então ela falou que quando ela recebeu o diagnóstico, que ela só tinha 3 meses de vida, ela falou que ela buscou um texto para que ela pudesse se apoiar e ela não tinha nenhum. É o mesmo caso da primeira. E ela não tinha nenhum. E aí o que ela fez? Ela falou assim, bem, se eu não buscava a Deus quando eu estava boa, eu também não vou buscar Deus agora, porque ela achava injusto, né? Que só porque eu estou doente, agora eu vou buscar. Mas é engano do diabo, né? Nossa mente é muito orgulhosa. E ela teve uma hemorragia muito grande e não tinha vaga, e eles acabaram aceitando ela porque ela estava perdendo muito sangue. E nesse incidente, ela falou que começou a subir. Subir. Ela se viu subindo. E ela falou que ela tentava lembrar assim o que os irmãos falavam. Mas o Senhor, que é eterno, né, e tão grande misericórdia, né, Ele não se limita à nossa mente, né? Ela falou que quando estava lá, já no céu azulzinho, ela ouviu assim, se viver, sou do Senhor. Se eu morrer, sou do Senhor. Logo, viver, né, ou morrer, sou do Senhor. E ela falou que nesse momento ela recebeu a transfusão de sangue. E ela tomou, assim, né? Voltou rapidamente, mas ela voltou diferente. O Senhor restaurou a comunhão dela de uma maneira que ela tinha assim, uma janela no 3º andar e pousava os passarinhos, né? E ela falava, Nana, tudo era amor. Tudo era amor, o voo do pássaro. Ela começou a perceber que a glória do Senhor que enchia toda a terra era uma glória de amor. E ela via e percebia esse amor em tudo que acontecia dentro do quarto. E ela estava numa enfermaria, né? E aí depois ela teve um outro episódio, que a enfermeira sentou e ela não podia sentar, e ela teve uma outra hemorragia e não tinha sangue no local. E saiu uma irmã de um outro quarto que estava, porque lá assim, era um corredor e as portas tudo fechadas, então você não sabe onde está quem, né? E ela falou que saiu uma irmã de um dos quartos, veio, entrou no quarto dela, impôs as mãos dela e ela falou que a sensação foi a mesma da transfusão de sangue. E ela ficou ali naquele momento limpa, né? E o Senhor restaurou a comunhão dela e ela nunca leu tanto a palavra como ela lia. Ela tinha uma face assim, tranquila e de paz, profunda paz. E ela falava, Nana, eu nunca li tanta palavra como eu tenho lido agora. Mas ela aguardava que o Senhor pudesse. Mas ela falou, olha, eu estou pronta, se o Senhor quiser, né? Eu vou. Aí ela ficou com essa palavra, né? Se eu morrer, eu sou dele. Se eu viver, eu sou dele. Então, aquilo foi para ela uma coluna, e o Senhor recolheu ela. E o rostinho dela era de profunda e serena paz, né? E ela conheceu o Senhor ainda naqueles 3 meses finais. O Senhor restaurou a comunhão dela e ela pôde seguir de boa paz com o Senhor, né? E isso, irmãs, por que eu falo isso? Porque o dia mau virá, né? Nós não sabemos quando, mas temos que encher as nossas candeias, os nossos celeiros, né? Os nossos depósitos, a nossa despensa, ela tem que ter provisão, porque o Senhor pergunta para os discípulos assim, Senhor, quem é que vai alimentar? Só tem 5 pães, né? E 2 peixinhos na passagem, né? E o Senhor fala assim, dai vós a eles de comer. Mas o Senhor não sabia que eles não tinham comida, mas o Senhor queria que eles refletissem, né? E guardassem aquilo no coração, porque a gente precisa ter reserva para poder alimentar a outros que vão à nossa casa, que o Senhor nos dá comunhão no caminho, na rua, né? Nas escolas, nossas crianças, né? Então, irmãs, eu animo a vocês a não rejeitarem o conhecimento. Devemos ser mulheres fiéis e firmes, conhecedoras da palavra. A palavra tem o poder de guardar a gente do engano, das muitas vozes, né? Porque a gente só precisa conhecer uma só voz, a voz do nosso bom pastor, né? As outras vozes, né? Paulo fala que existem muitas vozes, né?
Mas a gente só precisa conhecer uma, e é a voz do nosso Senhor. Mas como vamos conhecer Ele, a não ser por meio da sua palavra? A palavra tem esse poder, e tem o poder de nos armar, né, para as provações, né? No meio do medo, a gente tem uma palavra firme, né? A criança está doente, a gente ora né, debaixo da autoridade, né? A gente ora porque, olha, irmãs, o marido saiu de casa, não é filho que governa a casa não, tá? Quem sai de casa, o marido vai trabalhar, o marido vai viajar, quem governa a casa é a esposa, não é filhos, né? Então, você está debaixo de uma cadeia, aí não entra filhos nessa cadeia de autoridade, não. Só as mulheres, encerra aí nas mulheres, né? E eu já vi famílias que colocavam o marido ia viajar e dava autoridade aos filhos sobre a mãe. Como assim? Não, é a mãe que governa a casa, né? Com diligência, com segurança, quando o marido não está, né? Então, aqui a gente conhece todos esses princípios. Vamos conhecer princípio de casamento, princípio de convivência entre irmãos, né? A gente sabe que no meio da igreja, no meio do nosso convívio, não deve haver mentira, nem fofoca, nem disse-me-disse, nada disso, né? Isso não pertence ao reino do Senhor, isso pertence ao reino das potestades das trevas, né? A inimizade, isso ficou lá. Agora a gente está no novo reino, então, quando ouvimos alguma coisa, parou em nós. Não passa adiante, né? Já viu? Teve um filósofo que falou que se você conta um segredo, ele deixa de ser segredo. Não deixa de ser verdade, né? Mas às vezes a pessoa confia, uma irmã que pensa que ela é madura, que ela pode ajudar, e aí ela vai e comenta com outro, aí daqui a pouco comenta com outro, e daqui a pouco todo mundo se sabe. Isso não é bom, não é bom, né? A gente não passa conversas adiante, ainda mais quando não temos certezas da fonte. É o que mais acontece hoje na internet, né? Que é chamado fake news, né? Que as pessoas vão passando que nem sabe que é, nem julga para ver se é verdade ou não, vai passando adiante. Então, irmãs, guarde o coração de vocês. Quando vocês forem ver alguma coisa, ouvir alguma coisa, pensa em Filipenses 4, é de boa fama, isso glorifica o meu Senhor, isso me leva para perto do meu Senhor. Será que isso vai fortalecer aquelas paixões que eu estou lutando para deixar? Né? Então, Senhor, abençoe vocês. Vamos orar. Oh, Senhor, de tudo que falamos, Pai, guarda o nosso coração, a nossa mente. Senhor, nos ajude a prosseguir nas Tuas pisadas, Senhor. A termos um coração, Senhor, limpo, puro, Senhor. Não contemplar a violência, porque queremos nos assentar contigo, Senhor. Queremos andar contigo. E o Senhor diz que podem dois que não concordam caminhar juntos. Senhor, não pode. Por isso concordamos contigo e com a Tua palavra, porque queremos andar juntos contigo. Senhor, concordamos com a Tua palavra, Senhor, com Teus princípios, que são proteção para nós. Senhor, abra mais e mais para que possamos compreender, para que possamos ser mulheres da Tua palavra, Senhor, que quando pedirem razão da nossa fé, a gente tenha, Senhor, materiais, Senhor, conteúdo para justificar, Senhor, essa razão da nossa fé. Quem é o nosso Deus para nós? O que Ele fez por nós? Porque Ele é tão amável e tão desejável, Senhor. Pai, te agradecemos por Jesus, o nosso Senhor, por cada uma das Tuas filhas, nos seus desafios que elas passam, Senhor. Ajude, fortaleça, Senhor. Dê graça, Senhor. Dê um coração ensinável. Precisamos tanto de um coração ensinável, Senhor. E graças a Deus, ó Pai, que o Senhor nos deu um novo coração, um coração de carne. Aquele coração de pedra ficou lá atrás, cravado na cruz. Senhor, muito obrigada. Pai, te agradecemos e te louvamos mais uma vez com ações de graças. Amém.